Oiê, tudo bom? Vamos dar início, então, à nossa primeira aula do curso de Diagnóstico por Imagem em Radiologia Torácica. Eu estou extremamente empolgado para ensinar vocês tudo que eu sei sobre radiologia torácica e tornar a sua vida um pouco mais fácil no seu dia a dia como médico veterinário de emergência, como médico veterinário radiologista. Bom, antes de mais nada, eu vou explanar para você, nessa introdução, alguns pontos que eu acho bem interessantes. O primeiro correlaciona-se à mistura que a radiologia se faz entre ciência e arte. Sim, a ciência ela está correlacionada ao aprendizado adquirido no seu curso, no seu treinamento como médico veterinário e tudo aquilo que você já estudou durante a sua vida. E a arte está na capacidade de você usar uma simples imagem e extrair o máximo de informação possível sobre ela. A arte mistura a sua percepção entre os diferentes tons de cinza e na elaboração de alteração nas alterações de forma, arquitetura, para você elaborar aí as suas possibilidades de diagnósticos diferenciais. Na verdade, quanto mais conhecimento você tem da normalidade, melhor você vai reconhecer alguns padrões, que é, de certa forma, uma arte visual, e você vai conseguir, então, elaborar e contextualizar essas diferenças de padrões. E daí você vai associar, por que esse pulmão está mais branco? Ou aonde que ele está mais branco? Né? Então, você vai fazer uma associação aí dessa mistura de interpretação visual e das informações que você adquire nessa imagem, com uma contextualização da ciência e também da estatística. A radiologia tem tudo a ver com a arte, com a ciência, que é as doenças que a gente vai interpretar, né, os padrões de normalidade e as estatísticas. A gente sabe que, por exemplo, os gatos têm mais... com massa mediastinal, existe uma grande probabilidade daquilo ser linfoma. Então, a gente trabalha com essa mistura, né, da ciência, dos dados adquiridos de conhecimento que a gente tem, tanto do nosso aprendizado quanto da literatura, com a arte de reconhecer uma imagem. Né? E veja que essa imagem que eu ploteio para vocês de inteligência artificial, é tudo isso. Então, na verdade, a gente tem como centro o nosso paciente, que é o cão ou o gato. A gente tem todos os livros que a gente adquiriu de conhecimento nessa imagem, e a gente tem uma plotagem com alguns grafos estatísticos. Ou seja, a gente vai interpretar a imagem desse cão baseado na idade que ele se apresenta, baseado na semiologia que ele se apresenta e a mistura do que eu estou identificando com os dados que eu já adquiri. E faz com que a radiologia seja linda, né, na sua interpretação, tá bom? Eu quero encantar vocês a cada dia mais em relação à radiologia, porque eu sou simplesmente apaixonado pela radiologia. Bom, agora fazendo uma outra reflexão. Por que eu vou usar o exame radiográfico no meu dia a dia? Na verdade, existem vários pontos positivos que eu utilizo o exame radiográfico no meu dia a dia. Primeiro, porque ele é relativamente, deixa eu pegar um lápis aqui que eu gosto, ele é relativamente rápido de ser executado. Considerando hoje a radiologia digital, então, é um papá, como eu digo, e eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. É muito rápido. Em questão de 4, 5, 6 segundos, você já tem a imagem radiográfica no seu computador. Né? É o método mais utilizado no dia a dia ainda, o raio-x. É um método de triagem mais simples e, de certa forma, mais fácil de ser executado e mais utilizado, e que tem uma grande amplitude de gente que conhece essa modalidade. Ela tem uma aplicabilidade bem definida. O que quer dizer isso? A gente sabe para que o raio-x é bom e no que a gente tem que ainda é necessário fazer uma outra modalidade. Né? É o que a gente tem o maior conhecimento entre pares, né? Ou seja, quase todo mundo tem o conhecimento básico da radiologia, sim. O melhor custo-benefício em relação para o nosso paciente. É uma técnica não invasiva, ou seja, eu não preciso perfurar nada para conseguir obter a minha imagem, né? E, baseado em tudo isso, ela nos auxilia a estreitar a nossa lista de diagnósticos diferenciais. Diagnósticos diferenciais são as probabilidades de doenças que
você está pensando para aquele paciente que a imagem vai nos auxiliar. Ou mesmo ela vai excluir algumas possibilidades. Isso eu acho bem interessante também, quando a gente fala do exame radiográfico. O grande cuidado e a grande relevância dentro da radiologia é que, como a gente não vê o raio-x, é uma frequência, uma onda eletromagnética, eu não consigo ter a percepção visual dela, a gente acha que está tudo bem, mas não é verdade. Ela utiliza, né, a radiação ionizante. E a radiação ionizante tem um efeito deletério para nós para nós e para o paciente. Porém, para o paciente é só uma exposição. Para nós que estamos sendo expostos à radiação ionizante o tempo todo, a gente tem que ter alguns cuidados na sua execução. Então, lembre disso também, que apesar dela ser simples, fácil de ser executada, eu não vejo ela, mas eu tenho que me preocupar com ela, tá bom? Bom, agora eu vou explicar para você uma outra coisa que eu acho muito importante para a gente dar continuidade para o nosso curso. E a pergunta que eu te faço é: você já ouviu falar em sinais de Röntgen, ou Röntgen Genology? Röntgen é o nome do cientista, né, que descobriu a radiologia. Então, a gente classifica Röntgen, às vezes você vai usar esse termo, né, você vai escutar esse termo, na verdade, refere-se a ele, ao Röntgen, né? Mas, por conta disso, a gente tem alguns sinais que a gente usa para fazer as nossas interpretações. E esses sinais de Röntgen eles nos auxiliam a tanto identificar a lesão, como descrever aquela lesão. Então, a gente tem aqui 5 sinais que a gente usa para todas as estruturas quando eu estou observando. Por isso que eu preciso também ser sistemático na minha análise, né? E esses sinais são localização, se eu tenho alguma alteração, aonde que ela fica, o tamanho dessa localização, ou dessa alteração, a forma, ela é redonda, ela é quadrada, entendeu? O número é mais que uma lesão, são várias lesões, e a margem, se eu consigo definir ou não também. Então, isso são os sinais de Röntgen. Para todas as estruturas torácicas, o coração, por exemplo, a gente vai olhar a sua localização, que está no centro do medastino. A gente vai olhar o tamanho e comparar com as outras estruturas do lado. A gente vai olhar se ele tem uma forma, uma margem, um contorno bonito e uma forma arredondada. Então, eu já estou olhando forma e margem. E número não tem como, eu não tenho 2 corações, né? Eu tenho um só. Então, eles são super importantes e a gente vai usar eles durante o nosso curso e a nossa interpretação. Outra coisa, se você estiver iniciando, né, e você não teve ainda contato com a radiologia e está inserindo-se no curso, parabéns para você. Eu quero tentar explicar de uma forma que você também consiga chegar e obter o máximo de informações possíveis no curso. Então, a gente tem que lembrar que todo exame radiográfico, ele é contido, todo não, né? A gente usa, na verdade, as 5 opacidades também para identificar uma lesão, né? Que vai do mais preto aqui, ou mais radiotransparente ou radiolucente, para o mais branco, que é o metal, né? Então, o ar não, ele não causa nenhum anteparo entre a placa e a estrutura, né? Eu não tenho nenhum anteparo. Então, todo o meu raio-x, ele atinge a minha placa e ele fica completamente preto, né? Então, a gente chama de a estrutura mais radiotransparente ou mais radiolucente no meu exame. Depois, a gente tem a gordura, que tem uma sutil densidade, onde começa a ficar um leve cinza. Depois, a gente tem os tecidos moles, né, que é todo o nosso tecido e também o fluido que está dentro dele fica com essa mesma radiopacidade. Aí a gente tem a radiopacidade mineral e, por último, a gente tem a radiopacidade metal, que a gente identifica quando eu tenho, por exemplo, o implante ou quando eu tenho o microchip do cão, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de um exame radiográfico que não é de tórax, mas eu quero mostrar para você essas diferentes radiopacidades. Então, essa é uma projeção médio-lateral do fêmur, na verdade, especificamente do joelho desse paciente, né? Então, a gente queria pegar a articulação femorotibiopatelar.
E aí a gente observa os diferentes tons de radiopacidade. Então, o primeiro, esse aqui, ó, é o ar, que é completamente preto, ou seja, não teve nenhum anteparo, né, para que o raio atingisse a minha placa. Depois a gente tem a radiopacidade de gordura. Veja que a gente tem uma interface sutil aqui do músculo, né, desse membro. Então a gente vê assim um leve aumento da radiopacidade aqui, por exemplo, né? Aqui também essa flexura que não é completamente preto, mas essa então é radiopacidade gordura. Depois a gente tem a radiopacidade de tecidos moles, que é o 3 aqui, ou seja, todo tecido, músculo, né, ele acaba tendo a mesma radiopacidade. E essa é uma coisa, na verdade, uma limitação do exame radiográfico. Eu não consigo ver o vaso, eu não consigo ver as fibras musculares, eu não consigo ver a inervação, eu consigo ver tudo como um bloco só, tá bom? E depois a gente tem, né, o quarto é a opacidade mineral, que é uma das coisas mais interessantes no raio-x também, né? Que eu consigo ver com muito detalhe a radiopacidade mineral e os contornos aqui, né? Então, veja que a gente já pode também estar analisando aqui os sinais Reuter, né? O tamanho desse osso, a radiopacidade desse osso, a característica de margem dessa cortical, né? E se você olhar, eu tenho algumas alterações, sim, uma leve irregularidade e uma leve esclerose, por exemplo, que está mais branco esse osso aqui, da crista da tíbia, ou da eminência tibial, tá? E por último, a radiopacidade metal, que eu não tenho nesse exame, mas que nos próximos exames que a gente for apresentar, quando ela aparecer, eu vou mostrar para você, tá bom? Bom, aqui sim, o nosso foco, né, a nossa aula vai estar, então, correlacionado, né, à radiologia torácica, tá? E dentre a radiologia torácica, a gente já vou comentar algumas radiopacidades. Então, é a radiopacidade de tecidos, a radiopacidade de ar, que está fora do paciente, e a radiopacidade de ar aqui, que é o pulmão, olha que lindo, então você tem o pulmão, e também ainda a traqueia, são tudo radiopacidade de ar, né? A radiopacidade de gordura a gente tem aqui, por exemplo, no ligamento falciforme, aqui nas gordurinhas que esse gato acumulou nos tecidos moles, entre o tecido e o músculo. Depois a gente tem a radiopacidade 3, que é a radiopacidade de tecidos moles propriamente dito, que é muito nítido com o coração, o fígado, por exemplo, né, a musculatura. Aí a gente tem novamente a radiopacidade 4, que é o esqueleto, né? A gente tem aqui as vértebras torácicas, né? E as costelas, todas bem identificadas como a radiopacidade 4, tá bom? Bom, uma coisa bem interessante, bem importante de eu também comentar nessa primeira aula de introdução, refere-se à sobreposição de opacidades, né? Quando eu tenho uma radiopacidade muito igual à outra, eu perco o sinal de margem, que a gente chama, não consigo definir o sinal de margem, tá? Então, a gente sabe que a radiopacidade de tecidos moles e a radiopacidade de fluido, ela é muito similar. Veja nesse exemplo, né? Aqui a gente tem o fluido que foi colocado dentro da luva. Então, a gente consegue ver o contraste e a gente ainda consegue ver o contorno do fluido quando eu tenho o ar em volta, né, dessa luva. Mas veja aqui, eu tenho eu tenho a água dentro do pote e tenho a água na luva. E veja que os meus dedos, né, eles sumiram, eu não consegui identificar no raio-x. Por quê? Porque tudo tem a mesma radiopacidade. Então, note que, por que isso é interessante? Porque quando a gente for falar, por exemplo, de pleura, né, o líquido pleural, né, a presença do líquido ali, ele tem a mesma radiopacidade que a radiopacidade de tecidos moles do coração. Então, eu paro de ver a margem do coração, por exemplo. Então, é bom você já ir entendendo um pouco dessa contextualização de sobreposição de opacidades desde o início, tá bom? Bom, quando você for receber um exame, quando você for fazer um exame, ele é necessário, né, e aqui também o exame de radiográfico, é necessário um controle de qualidade para que você não faça maus diagnósticos ou não perca o diagnóstico.
Então, é sempre importante, toda vez que você pega o exame e você começa a examiná-lo, a olhar ou a fazer esse efeito de interpretação, você precisa ver a qualidade. Como que está a técnica? Eu vou te ensinar como a gente vê isso. Se o posicionamento está adequado, né? Se o meu paciente está realmente também adequado para ir para esse exame, mas daí a gente não vai ver aqui, né, pela imagem. Eu preciso conhecer os artefatos, se eles existem, e preciso, de novo, ter os cuidados com a proteção radiológica. Isso tudo faz parte do controle de qualidade. Né? Em relação a esse exame, por exemplo, você já viu um ou outro aqui, que eu já mostrei, mas agora eu vou mostrar um exame que não tem uma boa qualidade. E isso faz com que a gente acaba fazendo uma má interpretação. Né? Então, veja, a primeira coisa é que quando eu vou examinar o tórax, é necessário que eu faça um exame específico da região torácica. Quando você quebra essa regra? Quando o paciente é muito pequenininho, daí às vezes eu tenho que fazer um exame completo do corpo todo, que eu não gosto, mas às vezes eu vou ter que fazer isso, quando o paciente é muito pequeno. Mas, senão, eu vou ter que fazer o exame focado naquela região. Primeiro, para concentrar e para que aquele efeito que a gente chama de dispersão de raio na periferia não cause uma perda de detalhe que eu vá perder a lesão, né? Bom, dessa maneira, o ideal seria centrado aqui no coração, sempre o raio-x de tórax centrado no coração. Mas se a gente pegar nesse exame os contrastes, eles até que estão adequados. E como que eu sei disso? Eu sei disso porque eu consigo ver bem, né? Para o tórax, eu consigo ver bem os processos espinhosos aqui, ó. Tá vendo? Da coluna torácica, e com bom detalhe. Isso quer dizer que a técnica tá boa. Apesar que com a radiologia digital direta, a gente praticamente não erra mais exposição, né? Porque o computador já faz tudo isso para nós. E aqui, olha, um outro exemplo, é o mesmo paciente feito de novo uma cachorrografia, que não deve ser executado, né? A gente perde aí de novo essa correlação, né? E esse enquadramento correto do nosso paciente. E aqui nós vamos voltar naquele exame do gatinho, onde que, sim, eu fiz uma técnica com posicionamento adequado. Como que você sabe disso? Primeiro que quando a gente olha, a gente consegue perceber que a silhueta cardíaca, que é essa estrutura de radiopacidade de tecidos moles, ela está centrada no exame. Outra coisa que a gente tenta fazer, para análise do tórax, é tracionar os membros torácicos em sentido cranial. E dessa forma, a gente tira aquele artefato de sobreposição. Porque, veja, se eu colocar o meu membro sobre a musculatura, sobre essa região do tórax cranial, eu posso vir a me confundir com uma lesão torácica aqui nesses lobos craniais pulmonares ou no mediastino cranial, por exemplo. Então, o ideal é que a gente tracione os membros em sentido cranial também, tá? Outra coisa é tomar bastante cuidado para não girar o meu paciente. Às vezes, na hora que você está fazendo na mesa, você coloca uma espuminha embaixo, você eleva um pouquinho a coluna. Você tem formas de fazer isso na tentativa de evitar a obliquidade. Porque lembra, naqueles sinais de Reuter, né, a gente analisa o tamanho. E qualquer efeito de rotação do meu paciente, eu vou ter a magnificação da estrutura e vou me confundir também, tá? Outra coisa é você sempre ter certeza que o abdômen cranial está dentro do exame radiográfico torácico. Por quê? Porque o tórax acaba nas costelas, e aqui a gente tem o abdômen cranial, que faz parte ainda da região torácica do meu paciente. Então, aqui eu não estou pensando em gatografia, mas estou pensando um certo e num correto enquadramento do meu gato, nesse caso, né? E no raio-x VD, a gente analisa as simetrias também das estruturas, e para eu ter certeza que ele está correto, né, em relação às costelas, não, aos processos espinhosos e ao externo, eu analiso a regularidade dos processos espinhosos aqui, sobrepostos à coluna torácica. E a partir daí eu tenho uma correta simetria e eu sei que ele está correto para uma boa análise. Um leve giro pode acontecer,
a gente não pode ser também extremamente radical, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E quando ele está levemente girado, eu tenho que prestar atenção nisso. Ah, será que o que eu estou vendo não tem a ver com o giro do meu paciente, né? Então, por isso que quando eu olho a qualidade técnica do meu exame, é uma das primeiras coisas que eu vou prestar atenção na análise antes do ABCD que a gente vai discutir no curso. Né? Eu olho a técnica, tá adequado, então tá bom, ok? Bom, em relação aos cuidados na execução, eu vejo muita gente displicente hoje em relação aos cuidados com a radiação ionizante, né? Evite o excesso e se proteja. É claro que a foto projetada pela inteligência artificial ficou um pouco exagerado no sentido da radiação ionizante aqui, mas eu até deixei para a gente fazer essa contextualização, né? E brincar aqui um pouco, né? Também não é uma radiação ionizante desse nível. Mas é interessante que sempre se use os aventais de chumbo, as luvas, né? As luvas, existem algumas luvas de tungstênio que tem uma certa mobilidade, mas a gente quase não encontra aqui no Brasil, tá? As luvas de chumbo, elas são ruins, às vezes, de manipular o paciente, mas a gente tem que se policiar a tentar usar. Importantíssimo o protetor de tireoide, porque a tireoide é uma estrutura que está muito próxima, ela é muito fininha, né? Aqui na região cervical, e protetor de olhos. Isso é uma coisa que a gente tem batido na tecla, que já vai fazer quase 10 anos que a gente tem os nossos óculos aqui também. Eu vejo que é uma das coisas que o residente acaba sendo mais displicente em relação aos cuidados da radiação ionizante. E nunca, gente, nunca colocar, né, a sua mão ou ficar muito próximo do feixe primário da radiação ionizante. O feixe primário é aquela luz, né, aquela radiação onde vai estar centrada na luz do colimador. Eu nunca posso pôr minha mão ali. Isso é muito perigoso realmente, tá? Existem algumas maneiras de você fazer isso. É claro que quando a gente lida com a radiologia torácica, ela é um pouco mais complicada. Mas, por exemplo, uma radiologia ortopédica, ou você pode usar os recursos de utilização de fitas, né, com o paciente sedado. A gente faz bastante no setor, né, a utilização de fichas. E nesse caso aqui, por exemplo, dessa fotografia, o paciente está acordado, veja, não tem ninguém segurando. A gente usa muito esses sacos de areia de diferentes tamanhos e formatos, né, e vai enrolando o paciente. Demora mais para executar o exame? Demora. Você não vai se demorar 3 minutos ali para posicionar, você vai demorar 5, 10 minutos, tem que ter mais paciência com o cão, você tem que ambientalizar ele na mesa, mas isso é possível. Então, a gente está numa campanha, né, de evitar o excesso da radiação ionizante, tá? E aqui são outros 2 exemplos para mostrar para você que é possível no paciente acordado, mas você tem que se policiar. Ah, é ruim, tio Di, é ruim, mas eu tenho que me policiar. A grande desvantagem, né, e que a gente tem trabalhado isso muito, né, com os sacos de areia desde a pandemia, porque existiam muitas poucas pessoas no setor, então você pode também fazer um rodízio das pessoas que estão eventualmente segurando, né? É que geralmente o paciente fica um pouco torto, veja a cabeça, né? Ele acaba girando um pouquinho. Então, às vezes, por exemplo, para o raio-x torácico, sempre você vai precisar de 3 projeções, mas no caso, né? Eu tento deixar pelo menos uma bem correta. A VD, mesmo com o paciente não segurando ali, você consegue deixá-la mais correta, porque ele fica na calha, né? Mas uma lateral um pouquinho rodada, você pode liberar. Então, use o bom senso, tá bom? Então, o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai analisar um exame radiográfico, né? Os cuidados na execução do exame, um posicionamento correto. Eu vou tentar pegar o pico da inspiração, mas isso é bem difícil em cães e gatos, não é uma coisa muito fácil, né? Em pacientes com dificuldade respiratória, eu preciso ter bastante cuidado durante a manipulação dele, a colocação dele na mesa, tá? E sempre, sempre, sempre fazer 3 projeções. Claro, existem exceções? Existe. Quando o paciente está num quadro muito crítico em relação à sua dificuldade respiratória, eu vou liberar com 2 projeções, tá? Então, sempre, gente, a gente precisa usar também o bom senso, tá? Bom, era isso nessa primeira aula, né? A gente se encontra então daqui a pouco novamente.